Boa tarde. Paulo Augusto aqui novamente para resolver mais uma questão de MA12 da nossa disciplina do mestrado do Prof. Mate. Agora nós estamos no capítulo 3 e o objetivo é resolver uma questão que envolve uma progressão geométrica. Sejam A, B e C pertencentes aos reais, que formam uma progressão geométrica, tais que A é maior do que B, que é maior do que C, supondo que A elevado a 40 é igual a B elevado a N, que é igual a C elevado a 60, determine N. Tá bom, então temos uma questão que envolve progressão geométrica. Sempre que for trabalhado um determinado tipo de progressão, seja aritmética ou geométrica, é importante a gente ter a definição em mãos. Então vou colocar aqui a definição para a gente iniciar a nossa resolução. Beleza, já estamos com a nossa definição aqui em mãos. Então, a partir dela, nós vamos estar resolvendo essa nossa questão. É importante notar que, durante a resolução, eu vou estar colocando algumas propriedades que nós vamos estar utilizando de potência para auxiliar na nossa resolução. Beleza? Então, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. A gente já sabe que é uma progressão geométrica. A gente tem os nossos três termos aqui, né? C é menor do que B, que é menor do que A. Tá? Eles formam uma progressão geométrica. E a gente sabe que, formalmente falando, o que é uma progressão geométrica? A N, uma sequência N é uma progressão geométrica quando existe um número real Q, tal que a N mais 1 é igual a N vezes Q, para todo N pertencente aos naturais. Ou seja, quando cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por Q, que é a razão da nossa progressão geométrica. Essa razão constante. Então, o quociente entre um termo e o seu anterior tem que ser igual à razão. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos a seguinte progressão geométrica. Como A é maior do que B, que é maior do que C, eu vou considerar C como se fosse o nosso primeiro elemento da nossa progressão. Então, a gente tem C, depois nós temos o B e depois nós temos o A. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar esses termos de uma maneira diferente, né? Que fique mais coerente para a resolução do nosso problema, né? Que facilite. Então, a gente vai escrever essa progressão geométrica assim. Eu já sei que cada termo é igual ao anterior multiplicado pela razão. Tá bom? Então, temos o nosso primeiro termo, não tem nenhum anterior a ele, C. A gente pode escrever B como o anterior multiplicado por Q, pela razão da nossa progressão geométrica. Então, vai ser o anterior C vezes a nossa razão. Tranquilo? E quem é o A? O A seria o anterior vezes a razão, né? Seria B vezes a razão. Mas B é C vezes Q. Então, eu posso trabalhar assim, ó. O A é o anterior vezes a razão. Então, vai ficar C vezes Q vezes Q. Então, vai ficar C vezes Q ao quadrado. Pronto. A gente vai utilizar agora essa nossa progressão geométrica da forma que ela está aqui, com essa sequência, né, para que a gente consiga encontrar exatamente esse valor de N. O que é importante notar é que, veja, para a gente conseguir encontrar N, é interessante que a gente esteja trabalhando só com uma variável, só com um valor que a gente não conhece. Aqui eu tenho tanto C quanto Q. Então, vamos pegar uma dessas igualdades para ver se a gente consegue isolar ou C ou Q, para depois substituir isso na nossa igualdade aqui, né? Na nossa suposição, na nossa hipótese. Então, eu vou começar pegando o seguinte. A elevado a 40 é igual a C elevado a 60. Bem, eu vou tirar a raiz de 40, né, de ambos os lados dessa nossa igualdade. Igualdade é importante. Tudo que você faz para um lado, você tem que fazer para o outro, né? E olha que interessante. Aqui eu posso simplificar aqui, né, esse meu índice dessa raiz com essa minha potência. Então, vai ficar A. E aqui eu vou utilizar uma determinada propriedade de potência. Vai ser o seguinte, né? Eu sei que... Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Eu sei que a raiz de n de a elevado a m
eu posso escrever isso como a elevado a m sobre n. Ou seja, eu posso escrever uma potência, né, uma raiz de uma potência, com uma potência com expoente fracionário. Então, eu posso escrever esse c elevado a 60 sobre 40. Eu já vou simplificar aqui um passo, né? Então, 3 sobre 2. Já estou simplificando tanto 60 quanto 40 por 20, né? E ok, o que eu faço aqui agora? Eu sei que eu posso escrever o meu a como sendo c vezes q ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, c vezes q ao quadrado igual a c elevado a 3 sobre 2. Então, eu posso passar o nosso c aqui dividindo. Eu tenho q ao quadrado igual a c elevado a 3 sobre 2 dividido por c. Bem, mais uma propriedade que a gente vai estar utilizando aqui agora é a seguinte, né? Quando eu tenho um termo elevado a m, uma potência, dividido pela mesma base, né, por uma potência de mesma base, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes, desde que, claro, essa minha base, né, seja um número diferente de zero, desde que a seja diferente de zero. Ok? Bem, então aqui, considerando que c é diferente de zero, ele é um número que ele vai ser diferente de zero, né? Porque, veja bem, se ele for zero, qualquer que seja a nossa razão, todos os outros termos vão dar zero. Né? Como ele sendo zero, multiplicar zero por qualquer que seja o número, por qualquer que seja a constante dessa progressão geométrica, todos os outros serão zeros. E isso não pode acontecer, porque ele já afirmou, a gente já sabe que o b é maior do que c e o a é maior do que o b, que consequente é maior do que o c também. Então, eu não posso ter os três iguais. Então, é válido aplicar aqui essa nossa propriedade. Então, eu sei que q ao quadrado vai ser igual, vou já pular aqui um passo, né? C elevado a 1 sobre 2. Se eu elevar ambos os lados ao quadrado dessa minha igualdade, eu vou ter q ao quadrado elevado a 2, e isso aqui é igual a c elevado a 1 sobre 2 elevado a 2. Mais uma propriedade que a gente vai estar utilizando aqui, né, é que a elevado a m, n, né, elevado a m, isso é igual a elevado a n vezes m. Né? Quer dizer, se eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu posso conservar essa minha base, né, que é uma potência, e multiplicar esses meus expoentes aqui. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui q à quarta igual a c. Veja, com isso, a gente vai poder substituir os nossos c's aqui que a gente tinha, tudo por q ao quadrado, né? Q à quarta. E isso vai ajudar a gente a resolver o nosso probleminha. Bem, vou pegar agora alguma outra parte dessa minha desigualdade, dessa minha igualdade aqui, que tem b elevado a n, tanto faz ser o lado esquerdo ou o lado direito. Né? Então, vamos aqui. Vou pegar b elevado a n igual a c elevado a 60. Quem é b elevado a n? B a gente já sabe, por definição de progressão geométrica, que é c vezes o q. Ok? Elevado a n. Isso aqui vai ser igual ao nosso c, que a gente já sabe que é q à quarta. Tudo isso elevado a 60. Aqui a gente precisa substituir também o nosso c, né? Então, nós vamos ter q à quarta vezes q elevado a n. E isso aqui é igual a, olha a propriedade que vai ser aplicada aqui agora, né? Conserva a nossa base, multiplica os expoentes a 240. Bem, detalhe aqui, a gente vai utilizar mais uma propriedade aqui bonitinha, que é, né, quando eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu posso somar todos esses valores aqui, esses expoentes que estão aqui. Né? 4, o expoente que está aqui é 1, não precisa aparecer. Então, eu tenho q elevado a 5, tudo isso elevado a n, igual a q elevado a 240. Bem, novamente aplicando, a gente vai conservar aqui a nossa base e multiplicar os expoentes. E percebam, a gente fez tudo isso para conseguir chegar numa igualdade de potências de bases iguais. Por quê? A gente sabe também que
Se eu tenho duas bases, uma igualdade de duas bases, de duas potências, né, em que essas bases são iguais, então, né, isso me garante que x é igual a y, beleza? Ou seja, se as bases são iguais, os expoentes também serão. Como eu sei que as duas bases aqui são o quê? São iguais, então 5 elevado a n é igual a 240. Posso dividir ambos os membros por 5. 5 dividido por 5 dá n. E 240 dividido por 5 dá 48. Ou seja, o nosso n vale 48. Essa é a nossa resposta do problema. É interessante que eu pegue esse 48 e faça uma rápida verificação, né? Se eu substituir o 48 aqui no nosso n e substituir tanto o a, o b e o c por q elevado à quarta, né? Fazer essa substituição, né? Lembrando que a é c vezes q ao quadrado, b é c vezes q e o c é q elevado à quarta, eu vou conseguir numa igualdade, vou conseguir chegar numa igualdade, todas elas vão ser iguais. Fica como exercício para vocês tentarem verificarem se está tudo certinho. Bem, gente, essa foi a nossa mais uma resolução, mais uma questão para a gente estar resolvendo aqui e depois vai ter muito mais. Agradeço, muito obrigado, bons estudos, valeu, tchau, tchau, gente!